O evangelho de hoje nos mostra um momento tão delicado de Jesus para com os discípulos, que é o momento em que ele concede autoridade, reveste aqueles amigos, aqueles que até então estavam com ele, de uma autoridade, para que depois eles pudessem continuar a missão, tendo junto com eles, mas de um jeito novo, diferente. A autoridade que Jesus concede aos discípulos naquele momento é para que a missão não termine, que tudo aquilo que foi vivido, ensinado durante esses 3 anos de vida pública, e sobretudo naquilo que foi ensinado na particularidade, porque eu sempre me ponho a pensar o quanto Jesus aproveitava-se dos momentos de intimidade com os discípulos, os momentos que não vieram para a Sagrada Escritura, que não estão descritos, os confrontos pessoais, as correções, as alegrias vividas, o bom da convivência, tudo aquilo que o Senhor proporcionava a eles, que era uma forma de colocar dentro deles o espírito da continuidade. Sim, a autoridade é isso, um espírito que sopra dentro de nós e que nos coloca com coragem para fazer o que precisamos fazer. Não é assim que você tem autoridade como pai e mãe? O que é a autoridade? Um espírito, um jeito de ser, que lhe foi concedido no momento em que você colocou um filho no mundo. O tempo todo nós estamos dizendo que paternidade, maternidade não é um mero exercício de biologia, não, de conceder carne, ossos, sangue a um novo ser, não. É você saber que a partir do momento que você coloca aquele filho no mundo, nasce uma responsabilidade que você só pode viver e exercer à medida que você assume a autoridade. A autoridade é aquilo que nos autoriza, é aquilo que nos capacita, é aquilo que nos coloca prontos para viver o que precisa ser vivido. No evangelho de hoje, Jesus autoriza, capacita, coloca essa autoridade nos discípulos: ide pelo mundo e perdoai os pecados daqueles que vocês encontrarem pela vida fora. Perdoem os pecados, reconciliem o povo com o Senhor, reconciliem o povo com a verdade que liberta, que transforma, que edifica. E fique de olho, porque nem tudo deverá ser perdoado. Por isso que ele fala: os pecados que perdoardes serão perdoados no céu, e aqueles que vocês reterem, isto é, colocar um ponto de observação, o céu respeitará a observação. Isso é muita seriedade nessa história. Você acha que eu, como padre, não tremo nas bases quando eu leio esse texto? Você já imaginou, nós padres, que responsabilidade que nós temos de ligar e desligar no céu e do céu para o céu? Mas hoje eu não quero falar da responsabilidade dos padres, não. Esse é um problema nosso. Eu quero falar da sua. Porque o seu problema é meu. Porque nada pode me alegrar mais como padre do que eu ver o meu povo cada vez mais instruído e conhecedor da verdade. Nada pode me alegrar mais. Nada pode me alegrar mais como um sacerdote nos dias de hoje, como um líder religioso que sou, com o poder de comunicação que eu tenho, de ter a oportunidade de esclarecer nas mentes o coração do Evangelho. Ou então, mudando as palavras, nada pode me alegrar mais do que ver você revestido de autoridade, agindo como o Senhor lhe autorizou a agir, vivendo como o Senhor lhe deu autoridade para viver.
E nada pode me entristecer também como padre e me frustrar do que uma pessoa se aproximar de mim e falar assim: reza para mim, padre, que a sua oração tem mais força. Meu Pai de misericórdia, não entendeu nada. Se você disser assim: padre, o senhor tem atribuições que eu não tenho, aí eu posso entender. Eu posso presidir a Eucaristia, você não pode, porque eu escolhi essa vocação. O Senhor me chamou e eu aceitei. Eu escolhi perdoar pecados, como está no Evangelho de hoje. Você não escolheu. Apesar de você ser curioso, querer saber o que o outro falou para nós. O marido vai confessar assim: o que você falou para o padre? O que você falou para ele que eu não posso saber? Você não tem essa atribuição, eu tenho. Mas você recebeu 3 munos. Sabe o que quer dizer munos? Palavrinha difícil? Vou simplificar, vou mudar. Você recebeu 3 presentes. Quando você foi mergulhado nas águas do batismo, você recebeu 3 graus de autoridade no Senhor. Você recebeu o muno sacerdotal, isto é, você participa do sacerdócio de Jesus. Você é sacerdotisa, você é sacerdote, porque você foi mergulhado no muno sacerdotal do Senhor. Você recebeu um munus profético, isto é, a palavra de profecia foi colocada na sua boca e no seu coração e na sua mente. E você também recebeu um munus régio. Você é rei, você é rainha. Tudo isso para nos mostrar que a dignidade do Cristo, que não é rei como nós estamos acostumados a ver por aí, é o rei do serviço, é o rei na simplicidade, mas é o rei na dignidade. Você tem 3 autoridades que você pode utilizar-se delas o tempo todo para poder você viver o seu cristianismo. Você tem autoridade. É por isso que nós não podemos mais compreender hoje um cristianismo sem esclarecimento, que nos permita dizer isso: a sua oração tem mais poder do que a minha. É por isso que nós não podemos mais compreender um cristianismo que ensina a nossa mediação como uma dependência. É cruel da nossa parte, é desonesto da nossa parte ensinar essa mediação que eu faço porque sou sacerdote, e não lhe ensinar que você participa, que você está mergulhado no mistério de Cristo e que você tem poderes a serem exercidos. Lamento profundamente quando vejo você acreditar que se eu colocar na mão na sua cabeça, você será mais abençoado do que quando sua mãe coloca a mão sobre a sua cabeça. Lamento você não compreender a bênção da sua mãe, tão poderosa, tão eficaz quanto a bênção do sacerdote. Volto a dizer, são diferentes, mas nós não podemos dizer que uma é mais poderosa que a outra. Você sabe por quê? Porque tudo em se tratando de cristianismo, o que autoriza é o amor que está sendo colocado. É o amor que autoriza, é o amor que põe poder. Eu posso muito bem passar a mão na sua cabeça e nem perceber quem é você. E a minha bênção teve poder? Não, porque não teve amor. Não, porque não teve amor. Fico vendo assustado as novas igrejas no Brasil, com todo respeito a quem crê, a quem vai, a quem participa.
passe debaixo dessa porta e todos os seus pecados serão perdoados. Aí lá no fundo você entrega um envelope de 200, 300, 500 reais, porque essa graça precisa ser paga. Me desculpe, eu não consigo ver Deus nestes lugares, porque o poder que transforma não é o de passar na porta, é o de passar dentro de cada um de nós e ver moer tudo aquilo que nos destrói como pessoas, tudo aquilo que nos torna mesquinhos, tudo aquilo que nos torna incrédulos. Chega de enganação em nome de Deus. Chega de enganar o povo para arrancar o dinheiro do povo, prometendo a este povo salvação disso, daquilo, inferiorizando cada vez mais esse povo, para que ele comece a pensar sempre que se o pastor não pôr a mão na cabeça dele, ele não recebe a cura. Se o padre não coloca a mão na cabeça dele, ele não recebe o milagre. Para com isso. Isso é erro de compreensão na mediação. A mediação do padre, a mediação do pastor é para fazer com que você descubra a sua autoridade. É a sua autoridade que você tem que descobrir. Você tem autoridade, mas você não pode viver sem saber que tem. Evangelizar é isso, minha gente, é colocar poder no coração do povo. Evangelizar é colocar coração misericordioso de Jesus no meio do povo, porque se isto é autoridade, não há outra forma de se anunciar o Evangelho, não há outra forma mais honesta de dizer: conhece este Cristo que te liberta e te torna dele também um libertador. Não é um privilégio meu, não é um privilégio dos padres que estão aqui, dos seminaristas que estão se preparando para ser. Não é um privilégio dos ministros, dos pregadores, das irmãs que eu vejo aqui. Nós precisamos transformar a palavra de Deus em conhecimento. Nós precisamos ensinar o poder do povo. Você tem um poder dentro de você, e foi o Senhor que disse lá no final do Evangelho: você tem o poder de fazer milagres como eu fiz e muito maiores, disse ele. Você tem o poder de expulsar demônios. Aí você treme toda quando vê aquela galinha preta na porta da sua casa. Meu Deus. Fizeram uma macumba para mim. Eu preciso ir lá no Padre Joel. Se você achar, se você de fato acredita que uma galinha preta na porta da sua casa, com 1 litro de cachaça e uma farofa de banana, tem o poder de trazer destruição na sua casa, na sua vida, você não conhece a força do Cristo ressuscitado. Com todo o respeito a quem faz a macumba, pode fazer, pode deixar na porta da minha casa, que se tiver fresco a gente come. Com todo o respeito a quem acredita nisso, mas isso não é uma compreensão cristã, porque nós estamos debaixo dos raios misericordiosos deste Senhor, que nos livrou de todo o mal. Ou então a pessoa sabe: ai, eu acho que eu peguei um mal olhado. Eu vou tomar um banho de arruda. Toma um banho, não tem problema não. Que às vezes a macumba é só um banho que você está precisando tomar e uma limpada nas axilas. Às vezes o único diabo que você está levando são nas axilas. E um bom desodorante tira esse diabo. Mal olhado.
Que é isso? O Senhor me garantiu a couraça da proteção. Olha lá em São Paulo, quantas vezes São Paulo diz isso? Nós estamos protegidos pela couraça da fé. Ontem mesmo eu dizia isso no meu programa que nós gravávamos. O que é a fé? A fé é um pensamento, é uma convicção que nós levamos na mente, que protege o corpo inteiro. Porque se eu tenho fé que o Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, eu não vou acreditar que você tem o poder de me destruir com a palavra que diz. Não vou acreditar. E a partir do momento que eu não acredito, eu diminuo o poder da sua ofensa. Isso é autoridade que vem de Deus. Autoridade. O Senhor lhe deu autoridade e Ele renova essa autoridade diariamente. Por isso, não é possível, nós não podemos admitir aqui na Canção Nova e nas nossas comunidades católicas, cristãos de cabecinha baixa esperando o milagre acontecer porque o outro vem pôr a mão na sua cabeça. Põe esse coração para fora, comece a exercer as forças que Deus pôs nele. É direito seu, é autoridade sua. Você não é um Zé ninguém, você não é uma Maria ninguém, você é filho da ressurreição. Você tem o cetro do rei, você tem a coroa do rei, você tem a dignidade do rei, você tem a profecia do rei. É maravilhoso nós reunirmos as pessoas neste fim de semana para falar que Deus nos ama. Você sabe por quê? Esse é o centro da autoridade. A autoridade é alimentada em nós assim, com uma convicção: Deus me ama. E a partir desta convicção, eu vou seguir combatendo os meus combates, lutando as minhas lutas, porque o Senhor já venceu por mim. Eu só preciso ir recolher a vitória. Eu preciso apenas recolher o que Deus já semeou para mim. Ele semeou um dia e a minha vida de empenho, de cultivo, fez com que os frutos viessem. Então eu agora preciso ir buscar no campo da minha vida os frutos que Ele quer que eu colha. Então, acreditar na misericórdia de Deus é acreditar na principal autoridade que Ele nos deu: ama. Ama e você estará protegido de todo o mal, porque o mal não se curva diante de um coração que ama. Ele não tem acesso diante de um coração que ama. O diabo não suporta pessoas que verdadeiramente amam. Por isso o exorcismo a ser feito é muito simples. Você não precisa do pastor, você não precisa do padre. Chama a gente para tomar um café e falar das coisas boas da vida e rezar, não tem problema. Mas não fique esquecido da autoridade que você tem de expulsar os demônios que rondam na sua casa. Mesmo porque esses demônios vão embora com um simples desligar de televisão. Às vezes é por meio dela que ele entra. Modifica a música que toca durante o churrasco para você ver se o diabo não vai embora. Eu não gosto de música boa não. O diabo não tolera bom gosto. Você expulsa os diabos da sua vida, se quiser, na hora que quiser, porque você tem esse poder. Você tem essa autoridade. Ah, padre, mas eu não sabia disso. Está na hora de saber. A estola da mediação. Eu sou padre para mediar, mas a minha mediação não pode lhe acorrentar na dependência de achar que tudo agora passará por mim para você. Não. Quem dera eu pudesse passar pelo povo agora, para que você pudesse tocar nas minhas vestes sacerdotais.
e você pudesse dizer assim: eu tenho uma dessa, mas é invisível em mim. Eu também estou paramentado. Todo cristão está paramentado. O Senhor não deixou ninguém fora dessa festa. Você também está paramentado. Eu uso este simbolismo justamente para tornar público aquilo que é interior. Eu sou um sacerdote do Altíssimo. Fiquei padre para ser sacerdote, para mediar o encontro de Deus com o povo, mas eu fiquei justamente para compreender essa mediação como um processo que depois eu posso ir embora e você continua. Depois você só volta para participar da minha mediação, mas você já encontrou o que precisava encontrar. Você tornou-se senhor da sua história. Você tornou-se senhora da sua história com Cristo. Não pode ficar dependente a vida inteira. Não, você precisa ter a sua história com Ele. Você precisa descobri-lo e você precisa começar a usar a sua autoridade. É tão simples de entender, minha gente. Hoje o Senhor está dizendo que nós temos autoridade para ligar e desligar, para perdoar e não perdoar. Você tem a mesmíssima autoridade. Não é sacramental como eu tenho, mas você tem aquele recurso diário de libertar o outro de suas mazelas. Quantas mágoas você tem dentro do coração? Quantas pessoas você deixou ir embora sem você ter perdoado? Isso é cruel, porque você não exerceu o seu cristianismo com aquela pessoa. Você permitiu que ela fosse embora da sua vida, sem ter sido agraciada com a autoridade que você tem de perdoar. Naquele filme, A Lista de Schindler, tem uma cena belíssima, em que Schindler está dentro daquela sala, e aquele general cruel, com algumas pessoas que iriam ser mortas, ele com a arma em cima da mesa, ele diz assim para Schindler, sem saber que Schindler fazia todo aquele trabalho de salvar judeus daquele holocausto. Ele virou e falou assim: essa arma me dá o poder, eu mato quando e quem eu quiser. Schindler muito simplesmente disse para ele: você já parou para pensar que não matar, deixar viver, também é uma forma de demonstrar o poder? Você, quando perdoa, você liberta para a vida. Já parou para pensar nisso? Aí vem o diabo e fala assim no fundo com a outra voz: ah, mas você não sabe o que ele me fez. Que o diabo faz essa voz e essa cara, já observou? A pessoa está falando normalmente, está contando uma história, aí você fala assim: mas por que você não perdoou ainda? Aí o diabo... Aí ela fala: você não sabe o que ela me fez. O diabo nos priva de viver a autoridade do perdão e do amor, porque ele sabe que quando nós descobrimos que o amor misericordioso é a forma mais eficaz de viver a nossa experiência de fé, ele vai fazer de tudo para que você não experimente essa autoridade e este poder, porque ele sabe que essa é uma libertação que vai abrindo outras portas. E nunca termina. Ontem meu irmão Ricardo fez uma diferenciação lindíssima na sua pregação. Ele fez uma diferenciação a nos explicar a diferença entre a compaixão e a misericórdia. Ricardo, você está coberto de razão. A coisa mais simples que tem na vida é a gente se mover de compaixão. A gente tem compaixão até dos nossos inimigos, mas passa. Depois você começa: também fez por merecer.
A compaixão é aquele movimento que eu não tenho dúvida, provocado pelo Espírito do Senhor, para nos indicar que nós temos autoridade para mudar aquela situação. Meu coração sentiu com o dela, igual hoje eu senti com a Camila. Cadê a Camila? Está aí, Camila, vem cá, deixa o povo te ver, Camila. Eu nem sabia que essa menina existia. Ela não tinha conseguido senha para ir lá me ver. Ela não tinha senha, ela estava lá no meio daquela muvuca. Olha aqui a Camila. Perguntei para ela se eu posso contar. Aí a Camila estava ali, quando de repente um dos meus assessores percebeu a carinha dela no meio daquelas muitas outras carinhas que estavam lá. E falou assim: eu tenho uma senha, você quer para você? Ele me disse que ela se ajoelhou na hora e começou a chorar agradecida. Aí tudo bem, ela já foi a última. E ela começou a falar assim: Padre Fábio, eu sou filha de uma mulher que o ano passado saiu correndo atrás da van. Porque ela queria ver o senhor. Eu falei: é mesmo? E cadê ela? Ela falou: está ali fora porque ela não tem senha para entrar. Vai lá buscar ela então. E quando entraram, as duas, a Camila, 2 anos, teve um câncer na garganta. Ela é de Itajubá. E agora ela descobriu que ela está com câncer no seio. Essa menina tão jovem, tão cheia de vida. E quando ela me disse, eu comecei a chorar. Não foi, Camila? A gente chorou juntos, né? Que eu achei tão injusto. Tão linda, tão cheia de vida, enfrentar essa doença como tantas outras pessoas enfrentam. Mas o que me doeu? Ver o sofrimento da mãe, ver o sofrimento dela. A dureza que virá pela frente. E eu disse assim para ela: você me permite estar por perto? Não foi o que eu falei? Não foi? Foi. E ela falou assim: eu aceito, padre, que o senhor esteja por perto. Você sabe por quê, Camila? Ontem eu escutei o meu amigo falar. Aquele menino ali, ó, o Ricardo Sá. Ele disse que não basta a gente ter compaixão, a gente tem que ter misericórdia uns dos outros. E às vezes há algumas dores que Deus nos permite ver para que a gente cuide. E eu gostaria que você hoje recebesse o bem querer de toda essa multidão que está aqui. Isso. Que você recebesse esse amor. Isso, meu povo. Às vezes nós aplaudimos artistas, aplaudimos personalidades. Nós precisamos aplaudir guerreiras como essa menina aqui, que lutam como você luta, porque ela é um retrato de todos nós. Mas por que eu trouxe a Camila aqui? Não foi só para contar a história dela, não. Foi porque a mãe me confidenciou assim: padre, às vezes o que mais dói em nós é a rejeição. Uma menina sem pai, precisando enfrentar esse momento difícil. E nós podemos muito bem sentir a compaixão, mas o que os outros às vezes precisam de nós é da nossa misericórdia. Eu estou com você, nós estamos com você. Tá bom, obrigado. E quantas Camilas estão entre nós?
Quantas pessoas hoje necessitadas de serem olhadas, de serem percebidas. Oh, minha gente, vamos traduzir o Evangelho em prática. Sim, Ricardo, você tem razão, meu amigo. Se a nossa compaixão não vira gesto, de nada vale. Não chegamos à misericórdia do Mestre, porque Ele não simplesmente passou pelo caminho e viu os que necessitavam dEle. Ele parou, Ele ajudou, Ele fez. Há dores que Deus nos permite ver, para que a gente cuide delas. Fique atento a isso, minha gente. Fique atento você. Há dores que o Senhor vai mostrar só para você. E é você que terá de cuidar. Não estou dizendo de dinheiro não, viu? Às vezes a gente se ilude que o outro precisa do nosso dinheiro. Não. Aliás, uma boa forma de ajudar é correr atrás desse bando de safado que governa o nosso país, que não dá um tratamento de dignidade como essa menina precisa. Às vezes o que nós precisamos fazer é ir gritar em praça pública para esses safados sem vergonhas que guardam o dinheiro que deveria estar na saúde, em seus apartamentos, dentro de suas malas. Sim, nós cristãos, se quisermos ser misericordiosos, teremos que ficar indignados com o que se vive hoje no Brasil. E não é saindo provocando todo mundo no Twitter, no Facebook, no Instagram, não estou falando disso. Aliás, é melhor a gente ficar quieto no nosso canto agora, porque lá só tem guerra, e guerra muitas vezes sem fundamento. Hoje você defende achando que está certo, amanhã a sua cara cai no chão. Enquanto todo mundo briga no Facebook ou no Twitter por essa ou por aquela posição, vamos procurar o que nós podemos fazer pelos que estão esperando a fila do tratamento. Vamos procurar, porque isto é misericórdia. Se a nossa compaixão não vira misericórdia, o nosso cristianismo é em vão, minha gente. Tantos necessitados, tantas Camilas aqui entre nós. Desculpe me perguntar, se você tiver coragem, diga: quantos aqui entre nós hoje enfrentam o câncer? Fique em pé. Olha quanta gente. Eu quero essa mesma salva de palmas para essas pessoas. Eu quero essa mesma salva de palmas. Eu quero essa mesma salva de palmas para todos os que sofrem e que estão em casa, que estão necessitados de um amor, de um carinho, de um apoio, porque estão enfrentando sozinhos a doença, ou os familiares já estão cansados com o sofrimento. Nós queremos estender hoje a festa da misericórdia, os resultados desta festa, destes raios misericordiosos do Senhor, que atinjam essas pessoas. Que você, quando chegar na sua casa, você se compadeça. Sim, que você sinta a compaixão, mas que você permita que a sua compaixão lhe faça atravessar a rua e visitar aquele que está precisando de ajuda. Que a sua compaixão lhe faça entrar naquele asilo que você sabe que há anos existe na sua cidade e você nunca passou, você nunca tirou uma horinha do seu tempo para visitar. Que a sua compaixão lhe faça sair de sua casa, um momentozinho livre que você tiver, para entrar numa ala onde as pessoas, onde as crianças estão enfrentando câncer. Vai lá, exerça a sua autoridade de cristão, que é amar. Repita comigo: a maior autoridade do cristão é amar. E isso não custa dinheiro, só custa o meu esforço, o sair do meu egoísmo e ir buscar os que precisam de mim.
Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. É isso aí. Se você precisa aprender para ter autoridade, aprenda a partir do que Ele fez em você. Não é lendo nos livros, não. É vasculhando a sua história. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Sim, o Senhor cuida de você. Então vai cuidar dos outros também. E vai ensinar que Ele é cuidado pelo Senhor. Que a misericórdia não escolhe rostos, não escolhe casas, não escolhe lugares. A misericórdia é para todos nós. Vai ensinar aos que ainda não sabem. Vai recordar os que estão esquecidos. Deus cuida de nós, nos dá autoridade. E porque cuida de nós e nos dá autoridade, nos envia a partir de um movimento de compaixão a viver e exercer a misericórdia. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Canta comigo, bem bonito. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Agora abraça bem forte quem está do lado. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Solta a voz. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, oh,
Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus. Olha que lindo isso. É assim que a gente termina. Cuida de você para que você possa cuidar de outros. A misericórdia não é uma riqueza que pode ser guardada no cofre. Misericórdia só se multiplica quanto mais a gente distribui. É como a multiplicação dos pães. Quanto mais misericórdia você oferece, muito mais misericórdia você tem no seu coração. Não é como o dinheiro que você gasta e termina, não. Quanto mais você gasta a misericórdia, mais ela se multiplica dentro de você. Quanto mais você ama, mais você terá amor para amar. Tome posse dessa autoridade, essa mesma que o Senhor concedeu hoje aos sacerdotes de perdoar pecados, e que você também tem de outra forma, de uma outra modelo, você também tem. Mas tome posse do amor que é a autoridade que o Senhor colocou em cada um de nós. Ergue esse braço comigo e diga assim: Senhor Jesus, meu Deus misericordioso, me ache no meio dessa multidão, Senhor. Eu sei que o Senhor sabe o meu nome, conhece a minha história, sabe onde eu moro. Eu quero lhe dar autoridade para colocar na minha vida, nesta semana, alguém que o Senhor sabe que eu poderia ajudar com a minha misericórdia. E se eu quiser fugir, me pegue pelo cabelo, e os carecas pela cabeça. Ou melhor, me pegue pelo coração. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Cadê o lencinho para cima? Bem bonito. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Agora sim. Deus cuida de mim.